Há histórias que começam na dor, atravessam a escuridão, mas terminam na graça. E essa é a história de Dona Helena, uma mãe de fé, e de Jonas, seu único filho. Dona Helena vivia numa pequena fazenda no interior. Viúva desde jovem, trabalhava de sol a sol para garantir comida, leite e um futuro para Jonas. Ela não tinha luxo, mas tinha algo que valia mais que ouro, uma fé inabalável em Deus. Todas as noites, antes de dormir, ajoelhava-se ao lado da cama e dizia: Senhor, guarda o meu menino. Guia os passos dele. Não deixa ele se perder. Mas Jonas cresceu inquieto. Achava a vida na fazenda pequena demais para seus sonhos grandes. Queria liberdade, dinheiro, aventura. E começou a se irritar com tudo, com o trabalho, com as responsabilidades, até com o amor de Helena. Um dia, no auge da revolta, gritou: Eu não quero essa vida, mãe. Eu vou embora. Eu preciso viver do meu jeito. Dona Helena chorou, mas não segurou o filho. Apenas disse: Se vai, leva Deus com você, mesmo que não veja Deus. Jonas foi para a cidade grande, São Paulo, e como muitos, caiu na ilusão do brilho fácil. Festas, bebidas, amizades duvidosas. Tudo parecia liberdade. Mas, na verdade, era uma prisão. Com o tempo, o dinheiro acabou. Os amigos desapareceram. E Jonas descobriu o lado cruel das escolhas erradas. Dívidas, ameaças, noites sem dormir, fome, medo, vergonha. Às vezes, sentado numa calçada fria, lembrava da mãe orando, da comida quente, do abraço simples. Mas o orgulho dizia: Não volta. Você não merece. Dona Helena continuava suas tarefas sozinha. A fazenda parecia maior e mais vazia. Mas todas as noites, sem falhar, orava: Senhor, onde meu filho estiver, alcança ele. Protege. E um dia, traz ele de volta. Os vizinhos diziam que ela estava perdendo tempo. Mas Helena conhecia o Deus que ouve lágrimas. Numa madrugada chuvosa, Jonas desmaiou na rua. A exaustão, os vícios, a falta de esperança. Parecia o fim. Ali, no chão, ele murmurou: Mãe, me perdoa, eu estraguei tudo. Foi o momento em que algo aconteceu. Não uma visão, não uma voz audível, mas uma lembrança. A última oração que ouviu dela antes de sair: Deus nunca desiste de você, meu filho. Com fraqueza, vergonha e o pouco de força que restava, Jonas voltou para o interior. Dias andando, ficando na beira da estrada, pedindo carona. Até que, finalmente, viu o portão da fazenda. Mas encontrou a casa cheia de gente, todos vestidos de preto. Seu coração gelou. No velório, Jonas soube. Dona Helena havia partido naquela mesma madrugada. E a última coisa que ela disse foi: Senhor, antes que eu vá, traz o meu filho de volta para ti. As pernas dele fraquejaram. Ele se ajoelhou ao lado do caixão e chorou como nunca chorou na vida. Ali, diante da mulher que nunca desistiu dele, Jonas tomou sua decisão. Mãe, eu falhei, mas Deus não falhou comigo. Eu voltei. E vou viver o que a senhora me ensinou. E naquele dia, no dia da despedida, o milagre aconteceu. A última oração de Dona Helena foi atendida. Porque a fé de uma mãe atravessa a noite e alcança até quem está perdido no mais profundo vale. Jonas encontrou redenção. E Deus escreveu um novo começo. E aí, pessoal? Gostaram do vídeo? Calma, espera aí que ainda não acabou. Tem mais uma parte chegando. A história que vamos conhecer hoje é sobre um sofrimento profundo, uma fé que não se abala e um acontecimento praticamente impossível numa fazenda bem remota. É uma narrativa que explora aqueles laços que nem a distância, nem mesmo a rebeldia conseguem quebrar. Ok, vamos começar. A história já se inicia com essa frase. E que frase, né? Ela já dá o tom de tudo que vem pela frente. Um evento que, olha, desafia a lógica e qualquer tipo de expectativa que a gente possa ter. Nosso cenário é uma fazenda simples, sabe? Daquelas com cercas gastas, chão de terra batida. É exatamente aqui que a gente conhece as duas figuras centrais dessa trama toda. A Dona Helena e o seu filho ainda jovem, o Jonas. A Dona Helena, ela era a própria personificação da força. Pensa só,
Depois de perder o marido de repente, ela teve que assumir tudo sozinha. A criação do Jonas, o sustento da pequena fazenda. A rotina dela era um ciclo, trabalho pesado de dia e à noite as conversas dela eram com Deus. Eram basicamente esses os dois pilares que mantinham ela de pé. E no começo, a relação deles era pura cumplicidade. O Jonas era um verdadeiro companheiro para a mãe. Ajudava no que dava e ficava ali ouvindo os valores que ela tentava passar, principalmente as memórias de um pai que tinha sido muito honesto e trabalhador. Existia um laço de amor muito forte ali, que mais tarde, seria colocado à prova. E é bem aqui que a dinâmica começa a mudar. Quando o Jonas entra na adolescência, aquela vida simples da fazenda que antes era o mundo dele, começa a parecer, uma jaula. É o início de uma transformação bem profunda e, infelizmente, bem dolorosa. A rebeldia do Jonas vai crescendo em etapas bem claras. Primeiro, é aquele sentimento de inadequação, A fazenda parece pequena demais. Depois, a coisa evolui para o desafio verbal, um grito que quebra o respeito. Em seguida, claro, vem as más companhias e, por fim, a ruptura total, a acusação e o álcool. E essa frase atinge a Dona Helena como uma facada. Imagina, depois de dedicar a vida inteira para que nada faltasse para o filho, ouvir que ela era culpada pela infelicidade dele. Foi devastador. Mas em vez de raiva, a resposta dela foi o silêncio e, mais tarde, a oração. O confronto verbal acaba escalando para o físico. O ato de empurrar a mãe é o ponto final. Naquele momento, mesmo sentindo um lampejo de arrependimento, o orgulho do Jonas fala muito mais alto e ele decide que precisa sair dali de vez, rompendo de vez a conexão diária que eles tinham. A partir daqui, a narrativa se divide em duas. A gente entra num período de separação, onde duas vidas completamente opostas começam a acontecer em paralelo. E isso mostra o contraste gritante entre as escolhas de cada um. E aqui, o abismo entre eles fica bem claro. Enquanto Jonas busca uma suposta liberdade que, na verdade, só o leva para a ruína, a Helena se apega na fé, mantendo a casa e a esperança intactas. Ele se perde no meio de pessoas e vícios, ela se encontra no silêncio e na oração. Dois caminhos que pareciam se afastar para sempre. Aquela liberdade que o Jonas tanto buscou se revelou, na verdade, uma prisão. A realidade foi brutal. Empregos perdidos, amizades falsas que sumiram, noites ao relento, fome, violência e, o pior de tudo, a destruição completa da autoestima dele. Ele chegou no fundo do poço. Enquanto Jonas se afundava, essa se tornou a frase que a Dona Helena repetia todas as noites. É uma oração de entrega total. Ela reconhece o limite dela como ser humano, mas deposita toda a sua fé num poder maior, acreditando que, mesmo de longe, a oração dela poderia alcançar o filho onde ela já não podia. E agora, as duas histórias, que estavam correndo em paralelo, começam a convergir, caminhando para o clímax. Ambos, mãe e filho, chegam aos seus limites, de maneiras muito diferentes, mas quase ao mesmo tempo. Pro Jonas, esse é o momento da rendição. Na solidão, na miséria, sem ter para onde ir, a única imagem que vem na mente dele é a da sua mãe. O arrependimento, aquele que ele tinha guardado por anos, finalmente vem à tona com uma força avassaladora. E então, ele sussurra essas palavras. É mais que um pedido de desculpas, sabe? É a primeira rachadura naquele coração endurecido. É um chamado desesperado pelo seu lar, um reconhecimento de tudo que ele tinha perdido. No exato momento em que o Jonas se quebra, a Dona Helena, já muito fraca e sentindo a vida indo embora, reúne suas últimas forças para o ritual de sempre. Ela aceita o seu destino com serenidade, focando sua energia final numa prece por aquele que ela nunca deixou de amar. Essa é a última oração dela. Veja bem, não há mais pedidos para que ele volte para ela, mas um apelo final pela proteção e salvação dele. É o ato supremo de amor incondicional. Pouco tempo depois, ela falece, em paz, durante o sono. O que acontece a seguir é o que transforma essa história. Com a morte da Dona Helena, uma porta parece se abrir e eventos inexplicáveis começam a acontecer, cumprindo a prece de uma vida inteira. O ponto crucial aqui é essa conexão misteriosa. No momento da morte da mãe, o Jonas tem um sonho tão real, mas tão real, que o acorda com um impulso que ele não consegue resistir.
Não é uma decisão racional, é uma força, um chamado que ele não consegue ignorar e que o coloca a caminho de casa sem que ele nem saiba o porquê. Ele caminha por um dia inteiro. Movido por esse sentimento inexplicável, ele percorre o longo caminho de volta. Ao chegar, ele encontra a casa de sua infância silenciosa, mas cheia de gente. Era um velório. O reencontro que ele tanto temia e ao mesmo tempo desejava acontece da forma mais dolorosa possível. A culpa, a vergonha e a dor de perceber que não teria chance de pedir perdão pessoalmente, aquilo o destrói por completo. Mas é nesse momento de dor absoluta que a transformação acontece. O Jonas se levanta e, na frente de todo mundo, faz uma promessa pública. Ele não só lamenta o passado, ele se compromete com um novo futuro. Um futuro que honraria a fé que a sua mãe sempre teve nele. E aqui está a conclusão poderosa da história. O último suspiro da Dona Helena foi, na verdade, o sopro de vida para o filho. O milagre não foi ela vê-lo voltar, mas sim a transformação dele, que aconteceu exatamente como ela sempre pediu a Deus. Isso nos deixa com uma reflexão final. A história da Helena e do Jonas nos faz questionar os limites da fé, do amor incondicional e daquelas forças misteriosas que conectam as pessoas, mesmo quando elas estão a mundos de distância. Fica a pergunta: até onde vai o poder de uma oração? Se você gostou desse conteúdo, já se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui, a palavra transforma vidas.